Olá, alunos! Vamos à nossa aula de matemática e suas tecnologias. Hoje a gente vai ter a oportunidade de ver e estudar algumas questões de matemática, envolvendo sempre algum contexto e alguns conhecimentos de matemática aplicado a cada uma das questões. Todas as questões serão envolvidas conhecimentos de matemática e ainda uma situação do nosso cotidiano. Vamos ver a nossa primeira questão. Existem diversos tipos de folhas de papel. A chamada folha A0 possui dimensões aproximadas de 840 mm por 1.188 mm. Indique-se primeiramente sempre o comprimento menor. A folha de formato A1 é obtida dobrando a folha A0 ao meio na sua maior medida. A folha de formato A2 é obtida dobrando a folha A1 ao meio na sua maior medida. E as outras folhas A3, A4, A5, etc., são sucessivamente obtidas pelo mesmo processo, conforme mostra o desenho. A tabela a seguir mostra as dimensões de todas as folhas da série A. O segredo para obter os valores dessa tabela é, a partir das medidas da folha A0, sempre manter a menor dimensão e dividir a maior pela metade, repetindo esse processo para os demais tamanhos. Assim, as folhas da série A, A0, 840 mm por 1.188. Essa dimensão 1.188 é dividida na metade. Então, ao dividir essa folha na metade, a folha A1 vai ter 594 mm por 840. Por sua vez, essa folha é dividida na metade novamente, pela dimensão maior. Então, a folha 2 vai ter 420 mm por 594. A dimensão maior da folha 2 é dividida na metade, gerando a folha A3, que é 297 mm por 420. A folha 3 novamente é dividida na metade pela dimensão maior. E a folha 4 tem as dimensões 210 mm por 297. Ou seja, a resposta correta para essa questão, o tamanho da folha 4, é a alternativa D, 210 mm por 297 mm. A questão que você teve a oportunidade de resolver comigo é uma questão com uma aplicabilidade muito grande no nosso dia a dia, visto que as folhas do formato A4 são muito utilizadas nas impressoras e nas impressões que a gente utiliza. E é um conhecimento bastante simples para você resolver, é apenas a divisão por 2 para resolver a questão. Vamos à questão número 2? Eratóstenes foi um importante matemático, astrônomo, geógrafo, historiador e poeta grego. Nascido em Cirene, ficou conhecido por ter sido o primeiro a estimar com bastante precisão o comprimento da circunferência terrestre. Entre seus vários estudos, sugeriu a criação do que é hoje conhecido como crivo de Eratóstenes, que obedece às seguintes regras. Primeiro, em uma folha branca quadriculada, escreve-se em ordem crescente os números de 1 a 100, colocando-se exatamente 10 números em cada linha. Observe o quadro a seguir. Segundo, a quadrícula em que o número 1 está pintada é de laranja. Terceiro, pinta-se de vermelho a quadrícula em que está o número 2. Na sequência, são pintadas de laranja todas as quadrículas que tenham os múltiplos de 2. Quarto, pinta-se de vermelho a quadrícula em que está o número 3. Na sequência, são pintadas de laranja todas as quadrículas que tenham múltiplos de 3. Algumas já estarão pintadas por conterem números que são também múltiplos de 2. Quinto, a partir do número 3, pinta-se de vermelho a próxima quadrícula, que não está pintada de laranja. Obviamente, a do número 5. Na sequência, são pintadas de laranja todas as quadrículas que contêm os números múltiplos de 5. Sexto, a partir do número 5 e de forma sucessiva, continua-se com esse processo até que todas as quadrículas estejam pintadas de vermelho ou laranja, como mostra a figura. O chamado crivo de Eratóstenes é uma maneira prática para determinar entre 1 e 100, letra A, os números pares que também são múltiplos de 3 e 5. Letra B, os números ímpares que não são divisíveis por 3. Letra C, os números cujo valor coincide com a soma dos seus divisores. Letra D, os números primos. Letra E, os números que correspondem aos quadrados perfeitos. A construção do crivo leva à marcação, em vermelho, dos números que não são múltiplos dos números anteriores a ele, exceto o número 1, caracterizando assim que cada número marcado em vermelho é um número primo, pois só será divisível por 1 e por ele mesmo.
Então a resposta correta é a letra D, que seriam os números primos. Essa questão trabalha o crivo de Aristóteles mostrando uma maneira de você chegar aos números primos eliminando os números compostos, os números múltiplos. Vamos para a próxima questão. Arquitetos costumam se referir à inclinação das rampas utilizando porcentagem. Por exemplo, uma rampa de 10% é aquela em que, para subir 10 metros, é necessário andar 100 metros sobre ela. Para que uma rampa tenha inclinação de 50%, ela deve ser construída com que ângulo em relação horizontal? Letra A, 30 graus. Letra B, 45 graus. Letra C, 50 graus. Letra D, 60 graus. Letra E, 75 graus. Em uma rampa de 50%, para subir 50 metros é necessário andar 100 metros sobre ela. Ou seja, a cada 2 metros percorridos, sobe 1 metro. Você pode visualizar no desenho que uma pessoa que anda 2 metros na rampa eleva-se verticalmente de 1 metro. Calculando-se o seno do ângulo dessa rampa, tem-se seno de θ é igual ao meio, que é igual a 0,5. Portanto, θ é igual a 30 graus. Você pode observar pelo desenho que é um triângulo retângulo, em que a hipotenusa é 2 metros e o cateto oposto ao ângulo θ é de 1 metro. Ou seja, quando você fez a razão do cateto oposto pela hipotenusa, resultou no valor meio. O único ângulo de 0 a 90 graus que pode resultar em meio no seno é o ângulo de 30 graus. Ou seja, a resposta correta é a letra A. Vamos à próxima questão? Siga as etapas da brincadeira a seguir. Pense num número de 2 a 9. Multiplique-o por 9. Pegue os algarismos do número obtido e some-os. Subtraia 5 do resultado dessa soma. Se o resultado obtido for 1, pense na letra A. Se for 2, pense na letra B. Se for 3, na letra C. Se for 4, na letra D. Se for 5, na letra E. E assim por diante. Pense em um país cujo nome comece com essa letra. Pegue a quinta letra do nome desse país e pense em um animal cujo nome comece com essa letra. Na Dinamarca não tem macaco. Essa brincadeira geralmente funciona pelo fato de a Dinamarca ser o país cujo nome começa com a letra D, mais conhecido do mundo. Pelo fato de o macaco ser o animal com a letra inicial M, mais fácil de se lembrar, e pelo seguinte motivo matemático. Letra A. Os números de 2 a 9 produzirem resultado menor que 100, quando multiplicados por 9. Letra B. Os múltiplos de 9 produzirem resultado sempre igual, quando diminuídos em 5 unidades. Letra C. Os múltiplos de 9 serem constituídos de algarismos cuja soma também é um múltiplo de 9. Letra D. Os números divisíveis por 9 sempre terem 2 algarismos. Letra E. Os números que possuem 2 algarismos sempre produzirem resultado 9 quando esses algarismos são somados. Qualquer número entre 2 e 9, quando multiplicado por 9, produz um resultado cujos algarismos apresentam a soma sempre igual a 9. Esse resultado, como subtrai-se 5, sempre se chega ao resultado 4, que deve ser associado à letra D. A resposta correta dessa questão é a letra C. Os múltiplos de 9 serem constituídos de algarismos cuja soma também é um múltiplo de 9. A brincadeira é baseada nos números múltiplos de 9 com 2 algarismos. Qualquer número múltiplo de 9 com 2 algarismos, a soma dos algarismos vai ser sempre igual a 9. Quando a gente diminui o número 5, sempre vai recair no número 4. O número 4 relacionado à letra D nos faz lembrar do país Dinamarca. Pode ser outro país, mas a primeira referência que vem na nossa cabeça é a Dinamarca. Quando a gente escolhe a letra M, a referência mais imediata que vem na nossa cabeça é o animal macaco. Pode ser um outro país, pode ser um outro animal. Porém, as duas mais imediatas são essas duas. Por isso que a brincadeira, normalmente, ela dá certo para a Dinamarca, não tem macaco. Mas podem ter outros países ou outros animais. Porém, a mais comum é essa que você pensou. Vamos à próxima questão? Até pouco tempo, todos os televisores possuíam telas retangulares, com base e altura respectivamente proporcionais aos números 4 e 3.
sendo que o comprimento da diagonal era a medida usada para determinar de quantas polegadas era o aparelho. Em uma casa, uma pessoa possuía um móvel com um espaço quadrado de lado 60 centímetros para colocar uma televisão. Sabendo-se que uma polegada corresponde a 2,54 centímetros, determine qual o maior tamanho possível de TV que ela pode comprar para colocar nesse móvel. Letra A, 14 polegadas. Letra B, 20 polegadas. Letra C, 26 polegadas. Letra D, 29 polegadas. Letra E, 37 polegadas. Se a base e a altura de uma TV são proporcionais aos números 4 e 3 respectivamente, então a sua diagonal é proporcional ao número 5, triângulo pitagórico. Pensando que 60 centímetros é a dimensão horizontal da televisão, proporcional a 4, maior das duas dimensões, sua diagonal, proporcional a 5, máxima pode ser de 75 centímetros. Esse valor corresponde aproximadamente a 29,53 polegadas. O espaço tem que ser um pouco maior do que o aparelho. A resposta correta é a letra D, 29 polegadas. Quando nós referenciamos o tamanho de uma televisão por polegadas, nós estamos medindo a diagonal da tela. Mas essa ideia da diagonal é baseada em dois conceitos da matemática muito simples. Então são dois conceitos aplicados à nossa vida. A vida diária, quando você vai comprar uma televisão. É o conceito do Teorema de Pitágoras e o conceito do triângulo pitagórico. Vamos à próxima questão. Após uma gestação completa, ao nascer, um bebê apresenta altura de 50 centímetros e massa de 3 quilogramas. E ao completar 2 anos, já está com uma altura de 80 centímetros. Supondo que nessas duas situações, as formas do corpo dessa criança sejam semelhantes, determine, de maneira aproximada, quanto a massa dela aumentou, em média, por dia, desde o momento de sua concepção até o seu segundo aniversário. Observação, a densidade, a razão entre a massa e o volume do corpo dessa criança não se altera entre o seu nascimento e o dia em que ela completa 2 anos. Letra A, 8 gramas por dia. Letra B, 9 gramas por dia. Letra C, 12 gramas por dia. E letra D, 15 gramas por dia. Letra E, 18 gramas por dia. Entre figuras tridimensionais semelhantes, se a razão entre dois segmentos homólogos, por exemplo, a altura, tem certo valor, então a razão entre seus volumes corresponde a esse valor elevado ao cubo. No caso da criança, as alturas nos dois momentos citados apresentam a seguinte razão. R é igual a 80 sobre 50, que é igual a 1,6. Assim, a razão entre seus volumes vale 1,6 elevado ao cubo, que é igual a 4,096, aproximadamente 4. A observação colocada na questão permite afirmar que a massa da criança é diretamente proporcional ao volume do corpo dela. Assim, a massa aproximada da criança após 2 anos de vida será aproximadamente 3 vezes 4, que é igual a 12 quilogramas. Que é igual a 12.000 gramas. No momento de sua concepção até o seu segundo aniversário, tem-se um total de 9 mais 24, igual a 33 meses, ou aproximadamente 1.000 dias. Assim, o aumento médio diário aproximado da massa dessa criança, no período considerado, é de 12.000 gramas dividido por 1.000 dias. É igual a 12 gramas por dia. Dessa forma, a resposta correta é a letra C, 12 gramas por dia. Essa questão envolve a ideia da geometria espacial, em que, quando nós trabalhamos com medidas lineares relativas ao volume de determinados corpos, a razão ou essas medidas lineares, elas precisam ser elevadas ao cubo para você obter a mesma razão entre os volumes. No caso da massa dessa criança, foi utilizada como base a altura dela antes e depois. E com a razão obtida, que era o número 4, obteve-se a massa dessa criança no período considerado de aproximadamente 1.000 dias. Vamos para a próxima questão.
O raio da Terra vale aproximadamente 6.400 quilômetros. Para que o mapa mundi possa ser planificado e representado da maior forma possível numa folha de formato A4, 210 mm por 297 mm, qual das escalas a seguir é a mais indicada? Letra A, uma para 1.500. Letra B, uma para 15.000. Letra C, uma para 150.000. Letra D, uma para 15 milhões. Letra E, uma para 150 milhões. Na planificação do globo terrestre, podem ser usados vários tipos de projeção, cilíndrica, cônica, de Mercator, etc. Apesar das diferenças naturais entre cada uma dessas formas de representar um planisfério, algo existe em comum. Todas precisam representar a volta completa ao redor da Terra. C é igual a 2 vezes π vezes r, que é igual a 2 vezes 3,14 vezes 6.400, que é igual a 40.192 quilômetros, que é igual a 40 bilhões e 190 milhões de milímetros, que é igual a 40 bilhões 192 milhões de milímetros. Usando-se o lado da folha com maior medida, 297 milímetros, para representar os 40 bilhões 192 milhões de milímetros da linha do Equador, podemos estabelecer a seguinte regra de 3. 297 milímetros correspondem a 40 bilhões 192 milhões de milímetros. 1 corresponde a x. Pela proporcionalidade, obtemos o valor x igual a 135.326.599. Assim, entre as escalas apresentadas, a única possível é 1 para 150 milhões. Resposta correta, a letra E. 1 para 150 milhões. Essa questão é um caso clássico de razão. Dentre as razões estudadas, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, a razão que envolve a escala é uma razão muito importante. Além de ela aparecer em vários momentos em nossa vida, no nosso cotidiano, principalmente nos profissionais da área de geografia, na área de engenharia, na área de matemática, ela tem uma formulação matemática, uma ideia bem simples de razão entre dois números. Vamos à próxima questão? O desenho a seguir é uma cópia da famosa obra Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Nessa figura, as medidas de várias partes do corpo humano estão representadas por letras que vão de A a G. Para essas medidas valem aproximadamente as seguintes e curiosas proporções. A está para B, assim como B está para C, assim como C está para D, assim como D está para E, assim como E está para F, assim como F está para G, assim como raiz de 5 menos 1 está para 2. Se um retângulo for construído de forma que a razão entre seus lados seja raiz de 5 mais 1 sobre 2, proporção áurea. Então, qual será aproximadamente a razão entre a medida do seu lado maior e seu semiperímetro? Dado raiz de 5, aproximadamente 2,24. Letra A, 2,24. Letra B, 1,62. Letra C, 1,24. Letra D, 0,62. E letra E, 0,42. A obra de Da Vinci tem nessa questão a seguinte utilidade: mostrar que, se um segmento for dividido em duas partes distintas, de forma que a razão entre o segmento menor e o maior seja igual à razão entre o segmento maior e o segmento total, então essa razão será raiz de 5 menos 1 sobre 2. Mas, se a razão entre o segmento menor e o maior é raiz de 5 menos 1 sobre 2, então a razão inversa, ou seja, entre o segmento maior e o menor, será raiz de 5 mais 1 sobre 2. Se desenharmos um retângulo de tal forma que a razão entre seus lados vale raiz de 5 mais 1 sobre 2, o lado maior é igual a y,
o semiperímetro, x mais y. Y sobre x é igual raiz de 5 mais 1 sobre 2, ou x sobre y é igual raiz de 5 menos 1 sobre 2. Mas pelo que vimos, se a razão entre dois segmentos vale raiz de 5 menos 1 sobre 2, então a razão entre o maior deles e a soma deles também vale raiz de 5 menos 1 sobre 2. Assim, aplicando as propriedades das proporções, temos x sobre y é igual a y sobre x mais y, que é igual a raiz de 5 menos 1 sobre 2. No caso de um retângulo, y sobre x mais y representa a resposta à questão, ou seja, a razão entre o lado maior e o semiperímetro do retângulo. Assim, a razão pedida vale raiz de 5 menos 1 sobre 2, é aproximadamente 2,24 menos 1 sobre 2, que é aproximadamente 0,62. Então a resposta correta é a letra D, 0,62. Essa questão trabalha uma obra de Leonardo da Vinci relacionando medidas do corpo a algumas razões. Você pode perceber que essas razões acabam sempre resultando num mesmo número, ou um número aproximado a ele, que é o número de ouro, ou a divina proporção. Esse é um número irracional, então é uma questão que relaciona um número irracional a uma obra de Leonardo da Vinci, a divina proporção. As questões trabalhadas nessa aula são questões que envolvem sempre um contexto e um conhecimento matemático. Você pode perceber que são situações práticas, são situações vividas no nosso dia a dia ou muito próximas disso daí. E cada uma dessas questões estão relacionadas a uma razão ou uma proporção, uma regra de 3, uma porcentagem, geometria espacial, enfim, vários conhecimentos da matemática. Os conhecimentos da matemática que não forem possíveis serem inseridos em uma questão, eles serão conhecimentos que provavelmente não serão cobrados. Então fique atento às situações da tua vida, situações em que você convive, que podem ser traduzidas ou podem ser relacionadas a alguma ideia que você tenha visto em matemática. Eu desejo a vocês bons estudos. Tchau!